Olá, pastor Adriano Batista aqui pelo igrejasempolitica.org. Um abraço a todos aqueles que sempre acompanham esse trabalho, como também fazem parte desse movimento. Lembrando que estamos ali pelo www.igrejasempolitica.org. Esse movimento à espera de você, não só para orientação e capacitação doutrinária, como também a exposição dessas denúncias que a gente também, óbvio, vem trabalhando aqui com você. Espero, no meu bom Jesus, que todo esse trabalho tenha atingido a sua edificação, como também despertado em você esse interesse de defender a Igreja de Cristo dessas arbitrariedades e usurpação de sua prerrogativa, ok? Bom, meu tema hoje aqui é o Franklin Ferreira, que representa uma certa militância republicana da fé, um estilo diferente de ser cristão político. E eu vou usar a ideia desse cara, e os meus propósitos aqui é expor como identificar a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão do que foi visto em Jesus, messianicamente, ao qual todos devem se submeter, sendo ele a cabeça representativa da igreja, a autoridade máxima. Os meus objetivos específicos com esse tema e com esse propósito também é trabalharmos a figura do Franklin e a ideia dele e tratamos aqui essa vertente que se apoia num sistema filosófico religioso como os outros, teosófico, como se diz assim, tá? E pegar exatamente a burrice desse cara, a ignorância dele, de formar um Jesus político e republicano com moldes de servidor público sem obrigações litúrgicas, tá? Porque aí é que está o diferencial dele, do que vai ser tratado aqui, que ele é contra cultos e especializados em consagração de políticos. Ao mesmo tempo, a favor de que todo cristão seja político e acreditando também, obviamente, de que Jesus ele tenha sido um homem público, no mínimo. Bom, mas antes de chegarmos a ele e as suas ideias estúpidas, a gente vai tratar aqui com vocês aqui do que, na verdade, é a base do movimento da igreja política. A gente não se baseia em nós e nem no que pensamos, mas naquilo que foi revelado pela parte do Cristo, da parte do Cristo messianicamente. Então a gente se baseia no que foi visto nele e todo esse trabalho hermenêutico se volta para ele e se centraliza nele. Bom, então todo vídeo eu me preocupo a introduzir esses temas com partes bíblicas e escriturárias. Então nós temos aqui princípios a respeitar que são hermenêuticos, que trazem uma função modelo reguladora do que é ser cristão e ser igreja, ok? Então há pontos aqui que eu vou tratar dentro desses princípios hermenêuticos que definem o que é ser cristão e ser igreja. A primeira delas, e máxima, tá? A autoridade suprema e referencial do pensamento teológico que deverá ser o objeto da nossa contemplação. Quem tem a autoridade suprema e referencial serve de exemplo para mim e para você, ok? Então a definição é que essa autoridade suprema e referencial do pensamento teológico ou do pensamento cristão, essa autoridade é messiânica, ela vem de quem cumpre as descrições, de quem cumpre as exigências de ser o Messias. Então a chave desse pensamento está na mão daquele que cumpre as exigências messiânicas e na sua autorrevelação. Então o Messias seria aquele que viria, obviamente, escolhido de Deus para uma causa redentiva na humanidade, cujo descrições está acima da possibilidade de um homem comum cumprir. Por isso, quando Cristo se faz Jesus, ele se eleva a uma causa mais suficiente do que a razão e do que os homens. Tudo que ele viveu, testemunhou ou cumpriu de si mesmo, deixar claro isso. Ninguém ia conseguir imitar, ninguém ia conseguir repetir. E qualquer um que tenha objeção contra isso, ou que se coloque contra isso, você tem que ser melhor do que ele para tirar ele de lá, do que ele alcançou, do que ele testemunhou de si mesmo. Você tem que ser melhor do que ele para ser contra isso. Então, enquanto Jesus provar autossuficiência no que diz respeito ao seu messianismo, ou no que ele historicamente comprovou, ele tem a chave disso, da causa mais suficiente da razão, ou seja, ele está acima da razão e do homem, e a autoridade é ele e o que ele ensinou. Então ele passa a ser o objeto da contemplação, e está dentro, obviamente, da sua própria ordem, pré-existência, dentro da sua própria raiz, o que deixou ele claro lá em Mateus 7, verso 3 ao 14, e João capítulo 10 também,
que aquilo que ele exemplou e testemunhou messianicamente não pode ser julgado, eliminado, nem interpretados por homens. E se caso for, compromete o processo e, por fim, a sua ordem final. Você pode até alargar o caminho, você pode até alargar a porta, facilitar, fraudar, mas nesse processo ninguém se salva. Mateus 7, verso 3 ao 14, Jesus deixou claro que não podia ter interferência filosófica. No que diz respeito a João 10, ele deixou claro lá que aquele que toma caminhos alternativos, ele é mercenário, bandido e ladrão. Ou seja, aquele que representar uma fraude processual disso, do que Jesus messianicamente revelou e definiu ser o fundamento essencial disso, aquele que pegar um caminho alternativo, que fizer algum esqueminha, cumpre a perspectiva disso. Ou o exemplo disso, de ser uma fraude humana. Então ele é mercenário, bandido e ladrão e não merece consideração e sequer respeito da parte de todos nós. Jesus entrou pela porta, as ovelhas também vão entrar pela porta e vão cumprir a doutrina. Agora, se alguém quiser dar um caminho por volta e por trás, aí você já sabe que é bandido. Ok? Então a autoridade suprema e referencial do pensamento cristão é Cristo, ou seja, a prerrogativa messiânica e ninguém tem que se meter lá. Só cabe a contemplação e a obediência no que diz respeito à nossa experiência. Segundo ponto que eu venho falando para vocês aqui, tá? Que se nós temos uma autoridade é para ela que nós temos que nos dirigir e nos orientar, não importa a época, tempo, etc. É Ele se cumprindo em nós, na experiência subjetiva. Que lembra que o Evangelho nos foi confiado fora de nós, não dentro de nós. Primeiro Jesus desceu na história, revelou, para ser uma experiência íntima, pessoal, mas antes disso, ele veio historicamente aqui nesse mundo. Então a igreja sai disso, o cristão sai disso, o evangelho é ele, é a revelação. Bom, segundo detalhe importante aqui. Vindo ele, descendo aqui, falando pessoalmente tudo o que tínhamos que conhecer a nível doutrinário, surge a segunda perspectiva da unidade instrumental do serviço cristão, dos códigos reguladores e administradores do governo, disso, do que é ser cristão e ser igreja. Então essa unidade instrumental do serviço cristão, que traz esses códigos de como isso vai ser executado legitimamente, não pode ser fora de Cristo. Não pode ser tirado de ninguém, é Ele. Então Jesus passa a ser o método, o sistema e o princípio disso, do que é ser cristão e ser igreja. Na experiência, tá? Ele também é a produção, ele também é a interpretação, ele também é a inspiração. Palavra inicial e final disso tudo, tá? Que aí chama-se de o método experimental do Jesus histórico. Coloca ele lá atrás, na história, coloca ele, o que ele fez naquilo que você está vivendo agora. Então, se nós formos buscar legitimamente essas ações e a atividade messiânica em Jesus, naquilo que estamos vivendo aqui agora, você vai encontrar uma interrupção de fatores imensa no que a igreja vive agora e a atualidade, porque os evangélicos também testemunham, ok? Então a mecânica do método, do sistema, do princípio, da produção, da interpretação e da inspiração do que é ser cristão e igreja é Cristo. Então, para mim poder legitimar as minhas ações como cristão ou o meu ministério em específico, eu digo o meu que não é meu, mas o ministério da qual eu faço parte, eu preciso provar que Jesus fez isso e que ele ensinou isso. Até lá, senhores, até lá, tudo é ideia. Aqui não se trabalha pressupostos, aqui não se trabalha eu acho, eu penso, meu ponto de vista. Você perdeu o direito de opinar, de falar. A você e a mim, a nossa, cabe a contemplação. O objeto de contemplação é Cristo e aquilo que foi testemunhado por ele é irrevogável, está decidido. Ninguém pode por um outro fundamento, a não ser ele. Bom, que já foi dito pelos apóstolos dentro da igreja. Então, nessa parte da unidade instrumental, que a gente vai exatamente conhecer ali, a metodologia e o sistema, como também o princípio, dessas atividades. Daquilo que precisa ser agora testemunhado e exercitado pela igreja. Então, se você conseguir provar no que diz respeito às atividades de Cristo, o que você quer acreditar e viver, ótimo, eu me rendo. Perfeito para você. Até lá,
Quem manda é ele. Não é teu pastor, não é a tua igreja, não é a tua tradição, não é a história do cristianismo, não é todas essas baboseiras que vocês ficam falando aí. A unidade instrumental é ele, a unicidade é ele, de tudo isso. Ele é o fundamento essencial, cognitivo, né? Ele é o fundamento doutrinário disso tudo, do que nós, na verdade, queremos ou nos dedicamos servir a Deus. Ok? Bom. Saindo da autoridade suprema e da unidade instrumental do serviço cristão, a gente entra na esfera do que é governo eclesiástico. Aí depois que Jesus desce aqui para falar tudo o que falou e testemunhar tudo o que testemunhou dentro das suas múltiplas ações doutrinárias, ele institui uma estrutura apostólica por meio de homens que ele elegeu, escolheu a dedo e os preparou, que a gente chama de sistema neotestamentário, comissionado e qualificado diretamente pelo Cristo. Ali está o modelo histórico ininterrupto do que poderia ser chamado governo eclesiástico, que serve de modelo para isso, de ser a continuidade daquilo que Jesus foi, no mundo, no século, na terra, entre os homens. Bom, então prova-se que por meio dos apóstolos foi endereçados a eles a responsabilidade de ser a continuação de Cristo, do seu ministério na terra. Por isso eu chamo a igreja dos atos, né? De que ela fosse essa continuidade dos atos legítimos messiânicos de Jesus, e não isso, uma dispensação corporativa, institucional e hierárquica. O chamado daquela igreja é que ela representasse os atos do Cristo, ou seja, a sua atividade humana, a sua atividade messiânica, e todos eles representaram muito bem. Não existia ali quem presidia, quem mandava, não tinha ali alguém que dissesse, o meu ministério, a minha igreja, não é a igreja de Cristo, você está dentro dela, para exercer a continuidade messiânica dele com responsabilidade. Então não há cargos, não há divisões, não há hierarquias. Existem dons, virtudes e responsabilidades. Aqui ninguém manda nada, aqui todos obedecem e contemplam Cristo, certo? Então o reino de Jesus ali, no sistema neotestamentário, ele era muito mais consciência, santidade, pregação, palavra, responsabilidade, do que isso? Do que uma igreja arquitetônica, do que divisão de cargos, nomeações de cargos. Era muito mais atos do que isso, do que uma hierarquia. Então, onde entra o esquema deles? Realmente acreditar que o reino de Cristo se cumpra dentro de estruturas humanas, institucionais. E ali pelas escrituras eles nunca vão conseguir provar isso, porque você não tem nem dimensão do lugar que eles se reuniam para cultuar, você não sabe nem se existia igreja ou não física para eles se reunirem lá dentro, que é muito possível que não, porque eles não podiam ser vistos pela perseguição. Então, muitos detalhes que a igreja era muito mais conhecida pela pregação e pelos atos legítimos do que essa coisa que existe hoje de passar na porta lá e ver igreja, tal, do pastor, tal, fundada não sei quando, etc, 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 como muitos eles se gabam, né? Números de igrejas, templos abertos, tradições, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, todos eles vieram da igreja, tinham cargos na igreja, como recentemente eu tratei a situação do Silas Malafaia, querendo se respaldar na autoridade, querendo respaldar a autoridade dele no que diz respeito às tradições e à hereditariedade familiar dele. Então são absurdos que a gente vê esses caras, na verdade, falando que não são bíblicos. Não foram testemunhados por Jesus e posteriormente pelos homens que ele escolheu. Que diferente de nós, ele escolheu eles. Você entendeu? Então querer ser mais do que Paulo, mais do que Pedro, mais do que João e todos lá, você é um estúpido, você é um idiota, porque eles foram escolhidos a dedo para formar essa estrutura e esses homens estão sentados lá nas 12 cadeiras para julgar essa terra e deixar bem claro para todos nós. Eles podem não ser santos e santos que salvam, mas foram homens que se destacaram nessa esfera de responsabilidade de formar o modelo da igreja que precisa chegar para nós ou que nós precisamos estar dentro dela. Então dentro dessa igreja foi confiado da parte de Cristo duas chaves do chamado legítimo, que é o conhecimento doutrinário e a disciplina. Duas chaves que a igreja ia usar. Se ela quer ter autoridade, ela vai ter que usar isso. A chave messiânica de Jesus. Amém? A doutrinação do que ele ensinou e a disciplina da conduta. Uma observação. Então a autoridade lá naquela igreja era a pregação legítima, era provar que Jesus disse isso. Essa é a autoridade lá. A posição
não era de honra. A posição de todos era de responsabilidade. Deus te deu, Jesus te confiou, cuida. Essa era a posição de todos lá. Não tinha honra, não tinha glória. E a posição de poder era espiritual, era bíblico. O que quer dizer que todos ali deixavam claro que o poder que caiu sobre a igreja, o poder que estava na igreja, era cumprir essa capacidade da fé, do comportamento, do ministério que Jesus testemunhou, ou seja, as 3 esferas que Jesus reina na igreja, fé, comportamento e ministério, de provar adequação, de provar legitimidade. Então o poder que estava lá capacitava essa igreja a ser de Cristo, o que não poderia ser ideológico, político, secular e estatal. Então está muito claro, né? Está muito óbvio nesses 3 pareceres que representam a igreja sem política, o que na verdade nós precisamos obedecer, corresponder agora. Agora, quando a gente entra no mundo dos pressupostos, das ideias, dos pontos de vista, que aí já é um sistema filosófico, que nem outro dia mesmo eu mesmo tentei explicar para um jumento em um debate, a diferença, né, da conjugação proverbial disso, né, a diferença entre religião e evangelho. Se você definir se política se mistura com religião, sim. Porque se você conjugar essa expressão, você vai entender que a religião ela foi criada para harmonizar ou que ela foi criada para atender demandas políticas, porque ela é um sistema filosófico. Agora, se você for conjugar e buscar a tradução, a definição, a essência do evangelho, você vai chegar numa conclusão que evangelho não pode se misturar com política, porque não se trata de uma ciência humana, não se trata de uma ciência filosófica, mas da revelação do próprio Deus. Só que o jumento lá não entendeu. Obviamente você sabe por quê? Porque os seus interesses os cegam. Então é muito sério tudo isso que o pastor está tratando aqui, porque visa exatamente amparar a igreja naquela preocupação. Você pode até alargar a porta, você pode até alargar o caminho, você pode até permitir de que a filosofia interfira nos princípios reguladores que Jesus revelou de si mesmo à igreja. Só que tem um detalhe, alterando o processo que ele pediu para obedecer, você compromete a salvação de todos. E é o que esses caras, na verdade, estão trabalhando. E eu me interessei a falar do Frank Ferreira, nem conheço esse cara, na verdade. Quem apresentou a ideia dele para mim foi quem trabalha no ministério, para trazer aqui essa pauta, porque ele traz uma ideia sobre religião e política bem diferente daquilo que os outros estão falando por aí, ensinando por aí. Então, meu interesse em específico com esse cara, realmente é isso. É me basear no que ele falou para poder rechear ainda mais aqui esses ensinamentos. E o interesse dele, no seu trabalho, é definir, ser contra uma política dentro da igreja, ao mesmo tempo que ele demonstra ser a favor de que o cristão seja político. Eu vou explicar isso aí para vocês, tá? Que no fundo não é que ele não quer que políticos estejam na igreja, ele não quer que sejam feitos cultos de consagração, que seja executado liturgia para este fim, para o cristão ser político, ok? Mas ele defende o cristão na política. Eu passo a explicar quais são as definições desse indivíduo. Mas antes de tudo, eu queria aqui apresentar a vocês, olha que interessante, né? Porque sempre esses caras que chegam no cenário para ensinar esse tipo de coisa, eles comprovam não só um comprometimento de pensamento, também institucional, né? E esse cara se julga teólogo e é formado pela Mackenzie, mas só que detalhe, não é pelo fato de ele ser formado pela Mackenzie, é pelo fato dele estar formado e orientado por estruturas que estão citadas no Pacto de Lausanne de 74. Tá? Inclusive, ele prestigia o Pacto de Lausanne, por muitas vezes em tudo que ele fala. Bom, no seu discurso como teólogo e especialista em religião e política, tá? Ele traz os moldes daquelas 9 sensibilizações. Lembra que o Pacto de Lausanne organizou para que intelectuais levassem para dentro da igreja como inversão teológica, né? E essas 9 sensibilizações que o tal do Franklin traz em seu discurso se respaldam em expressões culturais da vida, redenção econômica,
teologia do trabalho, vida profissional cristã, teologia da profissionalização, fé e trabalho, tá? Que é um protestantismo francês, lembra que eu disse para vocês que vem do protestantismo francês que a maçonaria se emancipou e posteriormente veio a dar aos Estados Unidos a geopolítica, porque foi esse protestantismo que entrou lá para gerenciar o que os Estados Unidos seria no cenário político mundial, ou seja, a igreja daria aos Estados Unidos tudo o que ele tem hoje. Bom, além disso, dele discursar as 9 sensibilizações, ele também demonstra ser devoto de Karl Barth. Karl Barth é um anticristo, é um teólogo francês, devoto do anticristo, vamos se dizer assim, ele é um seguidor do anticristo, porque esse cara, ele, além de ter formado toda a gama de teólogos iluministas, ele deixou muito claro na sua teologia que ele também era a favor disso, de que a palavra de Deus, as escrituras não tivessem a opinião final dentro da igreja, que cabe à igreja, ao pastor, a autoridade de definir doutrina, e não propriamente dito a escritura. Dentre outras besteiras e maluquices que esse cara falou, que ele era um agente da subversão. E esse Franklin, só demonstrando devoção a Karl Barth, já deixa bem claro, amém, o quanto esse cara é impostor, não só pelo seu discurso, mas também por meio do seu comprometimento relacionado às suas ligações, não só de pensamento, como também agora relação institucional, porque ele é membro fundador e secretário-geral da IBDR, Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Mas detalhe, juristas, filósofos, cientistas sociais e econômicos, teólogos, grande parte deles ligados ao movimento de Lausanne, a WA do Brasil, ONU, e a visão mundial. Que estranho, ele que se mostra de direita, também está relacionado com gente da esquerda política, tá? Sem falar também que ele é presidente do Conselho de Coalizão pelo Evangelho, a TGC, que reúne editores do movimento do Pacto de Lausanne, como também da WA. Notem vocês que tudo agora condiciona ou se apoia na ONU. Todos eles estão, tá? Relacionados à estrutura da ordem mundial, como também supranacional do que a ONU é hoje. Inclusive Tim Keller, D.A. Carson, que são 2 figuras e 2 pastores que estão presentes nessa TGC e formam essa rede de influências, né, que a ONU lidera hoje dentro daquelas estruturas da Agenda de 2030 que a gente vem denunciando pelo Verdade em 10 Minutos. Mas há uma observação importante aqui, que a TGC, da qual ele é presidente do conselho, o Franklin, tá? Nós denunciamos no Verdade em 10 Minutos, Igreja 2030 é o título, que a TGC, ela faz parte da cúpula da esquerda carismática e ecumênica também, aonde tem colunistas do movimento LGBT e que defendem também a teologia homoafetiva, a teologia gay. Ok? Ô, pastor, você não pode falar esse nome, então desculpa. Então a TGC também leva à esquerda, tá, a política, como também uma patota aí ecumênica e carismática, como também do movimento LGBT. Então, o seu Franklin Ferreira, ele tem comprometimentos de formação e comprometimentos institucional sérios, né? Que aqui já faria ele fechar a boca e não abrir a boca para falar mais nada. Mas em compensação, tem gente que escuta esses caras aí. Mas vamos entrar na questão do que ele defende aqui agora. Do que diz respeito à fé e política. Ele defende um sistema político republicano que traga o sistema religioso da reforma protestante, com referência à resistência representada por luteranos de 1933 a 45, e cita o Pacto de Lausanne de 74, como também essência de inspiração para esse sistema político republicano que ele luta ou defende formar para Cristo. Será que ele não sabe que a república ou o sistema republicano ele foi formado pela maçonaria? Todas as repúblicas, o sistema republicano todo ele é formado pela maçonaria. A primeira república aqui do Brasil, eu falei isso no DVD Maçonaria Evangélica. A primeira república aqui do nosso país, toda ela foi formada por maçons de 33º grau. A República dos Estados Unidos, lá em Washington, exemplo, quando ela foi inaugurada debaixo de uma missa negra. Todas as repúblicas mundiais, todas elas são controladas pela maçonaria e por esse poder. Será que ele não sabe disso? Com tanta intelectualidade,
embutida nesse homem? Será que ele não tem essa informação para querer formar um sistema político republicano para Cristo e para cristãos? Ele defende isso. O papel do cristão, defende também o papel do cristão na política e define que o cristão na política deva ser um agente de punição contra o mal e um militante da causa de Deus para a transformação de todas as esferas da sociedade. E que Jesus usa o cristão como servidor público, ok? Individualmente, na esfera pública. Então ele define o ministério cristão do trabalho. Inclusive, de que o cristão seja um servidor público para ser um agente que milita contra o mal. Outra coisa que ele define aqui, que Deus tenha dado autoridade a governantes, aí ele vai e usa a teocracia, e que Deus instituiu, olha que absurdo, de tudo que eu já falei ainda, Deus instituiu a república, governo civil, e Deus instituiu sociedade civil. E que dentro dessas duas esferas, governo civil e sociedade civil, Estado, família, igreja, cultura, escola, etc, etc. Aí ele traz a dispensação do reino de Deus dentro de estruturas ou de uma visão materialista, né? Ele fala aqui que aí Deus passa a exercer a autoridade dele dentro dessas estruturas de governo e sociedade civil para que estas pessoas, não importando serem cristãos ou não cristãos, que ele chama de cobeligerância, tá? Para que sejam revolucionários naquilo que fazem. Então, vou repetir de novo. Que Deus tenha instituído governo e sociedade, e dentro dessas esferas, Estado, família, igreja, cultura e escola e etc., Deus exerça a sua autoridade na vida em sociedade, usando pessoas cristãs e não cristãs que sejam revolucionárias naquilo que fazem. Então ele define que o Estado foi criado por Deus para ser uma máquina para refrear a corrupção e a injustiça. Eu não sei de onde esses caras tiram isso. Outra coisa que ele defende: Deus reina na política e no Estado de forma corporativa, institucional e hierárquica. Mas ele faz uma observação de distinção, de que os cultos e a liturgia da igreja sejam separados. Esse é o diferencial dele. Entendeu? Que ele quer se mostrar mais um moralista em relação aos outros que estão botando Santa Ceia dentro do Estado, ou então levando político para cima do púlpito. Ele quis dar uma mascarada aí de que ele é contra isso, o envolvimento litúrgico, né, da igreja com a política. E define, quando entende, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que ninguém consegue interpretar isso daí, né? Inclusive ele, e define que a base política do cristão seja a moral, a ética e os valores, para exercer o serviço público. Que também ele deixou claro que Deus também está governando pelos ímpios, porque se o ímpio tiver moral, ética e valores, ele também está condicionado a ser cristão, aonde ele exerce trabalho. Entendeu? Então, para ele não importa se é cristão ou não cristão. Deus está em todo mundo para chegar a esse fim, para pôr fim à corrupção. Bom, os argumentos dele. Agora é a questão. Ele falou tudo isso aqui, mas olha os argumentos deles e as razões teológicas do senhor Franklin Ferreira. A ideia dele tem dois pareceres. Primeiro, ele se fundamenta na história política. Ele diz aqui que a separação da igreja com a política e com o Estado, causou à igreja e à humanidade destruições, porque fez dar força a autoridades e sistemas opressores e genocidas na área política histórica. Então ele acredita que tudo de ruim que aconteceu na política e na história do mundo foi porque a igreja não estava lá para defender o mundo. É uma espécie de dualismo, aquela coisa do bem contra o mal. O bem tem que prevalecer contra o mal. Não importa se é cristão e não cristão. Não importa o nome do teu Deus e da tua religião. Importa que todos nós se unimos para um bem comum. É mais ou menos filosófico, né? Essa ideia dele. Mas qual a razão dele? A razão histórica. Ele se baseia em conflitos históricos para arrancar justificativas para ser político. Era o tipo de dar um pé no traseiro desse cara e mandar ele passear, mas não fazem isso. E tem gente que escuta ele. A outra razão e argumento dele teológico, quando ele vai entrar na Bíblia, aí a gente quer ver exatamente o que ele vai falar, ele usa a teocracia como todos, tá? A monarquia e a evolução da monarquia, que é a teocracia. Ele define a teocracia como forma e um modelo essencial
de governo para a igreja. Então ele usa a atuação política de Esther, a sabedoria de Mardoqueu, como exemplo para a atuação política do cristão no momento crítico de visão sociopolítica. Ok? Expõe Davi também como modelo de forma de governo para a igreja, mais viável por causa do pecado da corrupção de Adão, porque Deus usaria esse sistema, Estado, para inibir corrupção. E nota que aqui em Davi ele diz o seguinte: homens que foram eleitos por Deus e também aceitos pelo povo. Então quer dizer que Deus elege e aí ele põe uma urna para o povo ir lá e meter o dedo na sigla do partido dele para ver se está em concordância com a preferência ou a escolha de Deus. Então um absurdo atrás de outro absurdo. E ele ignora. É só isso que ele tem para falar de respaldo bíblico. E tudo aquilo que eu disse lá atrás e que está no site, eles não falam. Entendeu? Agora me chama para debater. Aí ele traz, dentro da sua estupidez de querer formar uma república da fé para cristãos, fatores que definem o papel do cristão ou a sua missão. Olha a missão do cristão para ele na política: segurança pública, centralidade social e humanismo político e liberdades individuais. E terceiro, a reforma tributária. Então a missão do cristão para ele na política deve ser segurança pública, centralidade social e humanismo e reforma tributária, com padrões do Antigo Testamento, cita ele. E dá o texto de Romanos 13, verso 1 ao 7, coitado de Paulo, ele pega o texto para querer engajar a estupidez dele ou a esperteza dele, ok? 3 razões de missão para o cristão e que eu digo e falo novamente. Em que parte de Jesus e daquela primeira igreja nós vamos ver isso aqui? Bom, aí vem a minha parte aqui. Eles não vão me chamar, entendeu? Uma vez eu escutei de uma pessoa influente o seguinte: olha, pastor Daniel, lá na cúpula, né, onde os holofotes se voltam para fazer mídia, há uma resistência enorme do movimento Igreja Sem Política, e o senhor não sabe o que o senhor vai enfrentar. Bom, senhores, eu não tenho problema nenhum com esses fraudadores. O que eu quero dizer é o seguinte para você: a gente vai com a Bíblia, a gente vai com a palavra, se não precisar com a palavra, a gente vai com outros recursos, entendeu? Nós não temos problema de enfrentar resistência. Eu só deixo claro a vocês o meu sentimento de pesar, de tristeza, de saber que a sociedade vive desse lixo, dessa escória intelectual, porque esse cara é uma escória, esse cara é um lixo intelectual, entendeu? Para orientar a igreja. Mas tudo isso surge no cenário do ensino religioso porque a sociedade dá essa abertura. Não revisa, não pensa com liberdade de consciência. Eles dão abertura para isso. Bom, Deus institui um sistema político, republicano e protestante. É a opinião dele. Aí a gente entra dentro da autoridade do sistema representativo, que definirá o que nós temos que crer, que prescreve fé. Eu vou lá na autoridade suprema do pensamento teológico, que é Cristo, é messiânico, lembra? E dentro do método dele, sistema dele, princípio dele, tá? Em caráter absoluto do que ele foi, os códigos que estão ali, os princípios que estão ali, a administração visível messiânica de Jesus, tá? Não existe possibilidade de um serviço público. Não existe possibilidade de uma carreira política. Não existe possibilidade nenhuma de que o cristão e a igreja seja transferido para esta área, inclusive com esses fatores de missão. Segurança pública, reforma tributária, não tem sentido, não tem encaixe. Agora, detalhe. Dentro do método, do sistema e do princípio que Jesus inaugurou, o que ele revela não é visto, não é contemplado dentro de uma esfera de ordem humana filosófica. Assim disse o Senhor, é o que prevalece. O que eu quero dizer para os senhores, que Jesus não confiou à igreja pensamentos racionais, ele confiou à igreja a revelação. E a igreja não está sustentada por uma ordem humana filosófica, mas sustentada pela revelação dele. E lá em João capítulo 9, 18, Jesus deixa claro o seguinte, que quem fala por si mesmo procura a sua própria glória. E na teologia,
Se você não provar que Jesus disse isso e fez isso, você não tem razão, você não tem autoridade para nada. Agora, querer buscar em Esther, Mardoqueu, em Davi, as razões políticas do Antigo Testamento, isso é uma rota de fuga, porque se o Messias não foi isso, você está querendo ir nas sombras e nas contradições de descobrir as razões políticas suas, ou do seu pensamento, não tem sentido você ignorar a visitação do próprio Deus aqui nesse mundo para se deslocar lá para trás no Antigo Testamento e buscar ali, na história das contradições, que é o Antigo Testamento, das brechas, que é o Antigo Testamento, razões e fundamentos para você ser político como cristão. Então Deus não fundou e não instituiu nenhum sistema republicano, nenhum sistema político, nenhuma monarquia. A teocracia não vem dele. A teocracia, a monarquia no povo de Israel é ato de rebeldia contra Deus, como foi registrado ali ao profeta Samuel, que começou e que foi inaugurado, né, por Saul. Agora, é óbvio que ele não vai falar isso daí porque ele é um espertalhão. Segunda razão dele, que o chamado ministério do cristão seja a de um servidor público. Bom, se você usar a prerrogativa messiânica de Jesus, que é o chamado ministério do cristão, lembra? Usar as chaves que ele confiou à igreja, conhecimento e disciplina. Essa prerrogativa que está no chamado e no ministério cristão, capacita o cristão para isso. Proclamação do evangelho, doutrinação, o exercício da disciplina, responsabilidade de afastar hereges, ministração dos sacramentos, que você é contra, a realização dos milagres, a busca pelo perdão dos pecados. Essa é a prerrogativa do chamado e do ministério de ser cristão e ser igreja. Agora, o que está se propondo? De que seja levado isso para o Estado, que seja levado isso para dentro do trabalho das pessoas, que o patrão que paga o funcionário para trabalhar pela empresa dele se depara com um funcionário cristão fazendo um culto dentro da empresa dele e querendo levar a igreja para lá, cristianizar o trabalho, forçar todo mundo a ser cristão. É isso que o senhor está propondo? Obviamente não. Então o que você fez para moldar essa tua estupidez? Você trocou, né, o chamado e o ministério legítimo de ser cristão, que traz essas essências, para implementar o quê? Segurança pública, centralidade social e humanismo e reforma tributária. Aí sim. Então quer dizer o quê? Então não se trata de um cristão ser político, certo? Se trata de um trabalho. Um trabalho que você quer dar para os cristãos, né, Franklin? Entendeu? Porque para mim ser cristão na política, qualquer outra esfera de trabalho, eu vou ter que cumprir a prerrogativa. E vou ter que honrar Cristo. E qual é o trabalho que vai me sustentar? Tentando levar essa obediência para ela. Não tem sentido. Então aí é que entra a questão do que esse cara na verdade mascara. Ele incentiva o cristão na política, com todas aquelas ideias dele, para que ele exerça o trabalho, não o chamado. Aí é que tá. Exercer trabalho é outra coisa. Chamado é outra coisa. Chamado e ministério cristão se cumpre prerrogativa cristã. Trabalho, aí eu vou entrar no mérito. Fé e trabalho. Ministério do trabalho. Senhores, não tem ministério do trabalho, não tem chamado para trabalho. Aí vem uma pergunta que já fizeram para mim. Pastor, um cristão pode ser político? Ele pode ser político. Ele só não pode dizer que Deus chamou ele para ser político. Qualquer trabalho é digno do seu soldo. Qualquer trabalho, se honesto, é digno. Então escolha o seu trabalho. Mas você não pode dizer que a missão que Jesus te confiou seja isso, político, ou seja, ser qualquer outra profissão. Não existe ministério da profissão, existe a profissão. Por exemplo, do cristão ser político, se ele conseguir se guiar pela moral e pela conduta cristã, sendo político, vai ser político, porque eu duvido muito que ele vá conseguir exercer a conduta de um cristão dentro do sistema político. Duvido muito que ele vai conseguir. Mas se ele for guiado pela moral e pela conduta e conseguir ser um fiel cristão no trabalho e na profissão política, ótimo para ele. Se ele conseguir se eleger pelos meios populares, sem usar a igreja, ótimo para ele. Não há nenhuma proibição de que ele escolha esse trabalho ou cristão.
Ele só não pode dizer que o chamado e a missão de Deus para a vida dele é aquele trabalho. Não, o teu chamado e a tua missão é exercer a continuidade de Cristo naquilo que você vive e naquilo que você faz. Então o entendimento aqui é que separe chamado de trabalho. E vocês não sejam ignorantes para querer unir as duas coisas, porque esse cara está fazendo esse serviço, fé e trabalho. Não existe fé e trabalho. Entendeu? Escolha a tua profissão. Se ela for digna, que Deus te abençoe, que você tenha o recurso para a sua sobrevivência. E ali eu tenho certeza que se você for um bom cristão e for fiel, o Senhor vai te recompensar. Mas em compensação, chamado cristão, dever cristão, serviço cristão, missão de cristão, é uso de prerrogativa e cumprimento temático do dever. Que não seria segurança pública, centralidade social e reforma tributária. Isso aqui é trabalho, não é chamado. Então ele está querendo transformar a profissão de um político em missão e chamado cristão. Esse é o ó, entendeu? É o ó da questão dessa sementinha do mal aí, que está prestando um bom serviço, obviamente, para o poder oculto. Agora, notem vocês, que eu vou deixar claro aqui, eu não estou indo contra, em hipótese nenhuma, de que o cristão escolha a profissão de um político. Obviamente, se ele cumprir a conduta e a moral de ser um cristão. Eu estou contra, e é impossível de ser fundamentado, de que a carreira do serviço público, não importa qual seja ela, de que a profissão de um agente público se transforme num chamado e numa missão cristã. Como ele aqui mesmo definiu, de que a república, de que o sistema estatal seja um mecanismo que Deus esteja usando agora para fazer refriar a corrupção e a maldade. Que aí vem esse outro detalhe que esse indivíduo, que esse excremento fala. Deus instituiu o Estado, sociedade e política. Deus instituiu aonde? Aonde? Que é um paradoxo até da Agenda de 2030 da ONU, que eu já falei, pelo Verdade em 10 minutos. Que o sistema agora exista para que Deus dê autoridade com esse objetivo de ser usado para mudar o mundo ou refriar e friar a corrupção. Agora, detalhe, no Evangelho, essa visão redentiva, ela não está implementada, confirmada num sistema de ordem humana, inclusive político. A visão redentiva se cumpre numa ação expiatória, sacrificial, cujo mérito do recurso satisfatório para Deus desse sacrifício vicário seja a matriz disso, da autossuficiência para inocentar o culpado e inclusive transformar o culpado, que é a pessoa, a obra, a vida, o sofrimento do Cristo. Então, a visão redentiva, o sistema redentivo, expiatório e vicário se firmou no Calvário, não está se cumprindo dentro do Estado, dentro da sociedade e dentro de um sistema político. Deus não usa o sistema para fazer refriar a corrupção, porque a cabeça representativa dessa redenção é Cristo. O homem se liberta com uma experiência com Ele. E não porque está sendo administrado pelo Estado, ou então representado por pessoas que moralmente são indicáveis. Ah, pelo amor de Deus! Isso é uma afronta, isso é um sacrilégio que esse cara, na verdade, está representando aí. E sou bem sincero a dizer para vocês, não tem como não falar sem esculacho. Porque ele está usando o nome de Jesus e o nome de Deus para falar esse monte de mentira. A não ser que ele consiga provar. Prova o contrário. E por último, a autoridade eclesiástica e a autoridade do cristão para o serviço público, estatal, que ele define que a base é a moral, a ética e os valores. Bom, eu falei aqui nos princípios hermenêuticos, que se há uma autoridade na igreja e no cristão para cumprimento de dever, que não é público, estatal e ideológico, mas messiânico, a base, a matriz não é a moral, não é a ética, não é os valores, não é a cultura. A base e a matriz de fornecimento de capacidade ou extensão de capacidade proporcionada à virtude é Cristo. O que quer dizer o seguinte, olha, o mérito é que Cristo se cumpra em nós e nos capacite para desenvolver aquilo que Ele pediu.
Então o mérito é a fé. O mérito é ele em nós. O mérito não é a honra, não é a glória do homem. Esse é o detalhe. Então vejam só vocês, se for julgado este parecer moral, ética e valores, o ímpio se iguala ao cristão. Porque tem pessoas no mundo que também cumprem muita coisa que dentro da igreja você vê ensinada. Só que tem um detalhe, o que difere a igreja do mundo não são os valores. O que difere a igreja do mundo é a escolha decisiva e irrevogável de quem é Senhor e Salvador de sua vida. Então esse cara está pegando inteiramente carona em tudo que ele fala e ensina no calvinismo, porque ele defende a dispensação, do reino de Deus dentro de uma concepção puramente materialista, que Calvino ensinou isso, de que a cultura, o esporte, a política ou as estruturas da cultura fossem usadas como mecanismos para Deus atingir os seus objetivos. Malafaia também é dessa mesma linha, então isso é calvinismo puro. Isso é iluminismo puro, que esse cara está usando aí. Inclusive, que é um problema sério que a igreja tem hoje, esse falso moralismo, que ataca a sociedade usando a moral e se sente superior a ela na moral, sendo que o evangelho define que não é a moral que te diferencia do mundo, nem valores, mas aquele que te representa e a tua obediência a ele. Então aí é que está a questão, porque tudo se direciona a isso para ele, que no momento em que a república, ou o sistema republicano da fé que ele quer montar com cristãos, visa inibir o pecado e a corrupção e a maldade no mundo, para ele já definiu, não importa se é cristão ou não cristão, mas que todos se unam para esse bem. Por fim, a maldade. Então você vê, o cara até já deixa claro, né, que é com base em valores, não é com base no dever cristão. Então eu vou falar o que mais? Bom, senhores, então tá aí a situação, mais ou menos, que quando esses jumentos se reúnem para ficar tratando se política, se mistura com religião, aí você já vê. Eles falam um monte de coisa, aí quando eles vão se basear teologicamente, eles usam o quê? História política. E a história da teocracia. Usam o cristianismo, que já foi patenteado para dividir a igreja dos valores judaicos cristãos. Pela escolástica. O cristianismo é uma patente, é um termo patenteado pelo Vaticano. Eles ficam buscando as brechas da história, brechas em equívocos para formatar ou provar, ou sabe lá Deus o que eles pensam. E tem muito seguidor para esses caras aí, hein? Mas em compensação tá aqui o meu trabalho, obviamente você não é obrigado a aceitar nada do que eu disse, mas em compensação, refute com altura, com base nas escrituras, e lembrando sempre que nós estamos aqui respaldados em 3 princípios hermenêuticos do serviço, de ser cristão e ser igreja, a autoridade suprema do pensamento teológico, a unidade instrumental do serviço cristão e o modelo histórico eclesiástico do sistema neotestamentário, que você obviamente vai ter que procurar lá para conseguir enxergar alguma coisa que eles estão fazendo aqui, que se iguale, se harmonize. Senão, a melhor coisa é tapar a boca deles mesmo. Senhoras, um abraço, igrejasempolitica.org, Deus abençoe todos vocês. Seguimos aqui com a nossa missão, com os nossos propósitos. Espero no próximo vídeo ter algo ainda melhor para você de informação. Deus abençoe todos, fiquem na paz. Maranata, Jesus está voltando. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, Igreja Sem Política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.